Agora sim, CPI das Bets pode sair das selfies e bajulações entre parlamentares e depoentes para o terreno da investigação. A depender da convocação do lobista Silvio de Assis por parte do senador Eduardo Girão, um suposto esquema envolvendo casas de apostas, empresários e políticos será revelado. Assunto para nossa querida repórter Berenice Leite, hoje aqui conosco. Boa tarde, Berenice. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Obrigada, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Finalzinho de semana está chegando, mas a gente já está de olho no que vai esquentar o debate aqui no Senado Federal. E é justamente a CPI das Bets, que estava aí adormecida, iniciou em novembro, no finalzinho do ano passado, mas só agora ganhou notoriedade após convocar influencers, a exemplo da Virgínia Fonseca, que nesta semana foi inclusive questionada sobre a sua responsabilidade ao divulgar as casas de apostas. Mas a pergunta-chave é: por que os empresários, os donos dessas casas de apostas, até hoje não foram convocados? E aí entra o nome de Silvio de Assis, este lobista que foi citado durante a oitiva nesta semana na CPI das Bets pelo senador Eduardo Girão. O Silvio de Assis, que é investigado já no âmbito de um inquérito da Polícia Federal, investigado e acusado por estar negociando, fazendo uma ponte aqui com parlamentares, com senadores, para impedir que justamente os donos dessas casas de apostas sejam convocados. Inclusive, o senador Dr. Irã, que preside a CPI das Bets, já deixou claro que quem manda é ele, que quem vai pautar é ele, se houver algum requerimento convocando os donos dessas casas de apostas. E ele disse, já deixou claro, que não vai convocar os donos das casas de apostas, porque isso já está sendo investigado no âmbito da Polícia Federal. Isso faz vocês lembrarem alguma coisa? Eu me lembro da CPI da Covid, quando Renan Calheiros e Randolph disseram que não iam convocar os prefeitos, porque isso também era trabalho da polícia. O fato é que a pressão aumenta em torno da convocação do Silvio de Assis, e ele mesmo já apresentou um ofício nesta semana se disponibilizando a falar na CPI. O senador Eduardo Girão também direcionou a sua fala na oitiva desta semana aqui durante a CPI das Bets e falou diretamente com a relatora, porque esta denúncia envolve o nome também da relatora, que é a senadora Soraya Tronic. Ela é acusada de ter cobrado 40 milhões de reais, segundo justamente ele extorquisse, no caso, os empresários, e esse dinheiro seria justamente para eles de qualquer tipo de convocação. Bom, nós ouvimos, claro, a senadora Soraya Tronic, mas hoje pela manhã eu conversei com o senador Eduardo Girão, que é o autor do requerimento solicitando a convocação do lobista para essa comissão parlamentar de inquérito. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, eu espero sinceramente que essa CPI saia da perfumaria e vá naquilo que interessa, buscar os responsáveis por essa tragédia humanitária de casa de aposta que está viciando milhões de brasileiros para poucos magnatas ganharem. E esse lobista, o Silvio de Assis, ele é chave, porque tem inclusive o seu nome envolvido, um grande veículo de comunicação falando que ele seria a ponte de cobrança de propina, de extorsão para empresários de casas bets, não serem chamados na CPI. A gente está vendo aí matérias de grandes veículos de comunicação mostrando que nunca houve tanta lavagem de dinheiro e aumento de lucro de casas bets depois dessa regulamentação. E esta não é a primeira vez que o nome de Silvio de Assis, do lobista, o nome dele aparece aqui nos corredores como um operador de influência nos bastidores do Congresso Nacional. Segundo a apuração da nossa jornalista aqui da Oeste, a Débora Sena, o senador Ciro Nogueira, ainda no final do ano passado, havia se incomodado com essa acusação, com essa situação de que ele poderia estar negociando, blindando a convocação, então, dos donos das casas de apostas, e ele levou essa queixa ao então presidente da casa, na época, o Rodrigo Pacheco, mas ficou por isso mesmo. Agora, o assunto volta à tona e, claro, nós ouvimos a senadora Soraya Tronic sobre isso.
ela nega as acusações de ter participado, de ter cobrado esse valor de 40 milhões de reais, mas a gente tem outras informações que deixam ali alguns questionamentos. A exemplo dela já ter, inclusive, lotada em seu gabinete no passado, 2 parentes do Silvio de Assis, que ela conhece, né? A irmã dele e também o genro. A gente vai seguir acompanhando e na torcida para que o presidente, o senador Irã, o presidente da CPI das Bets, ele paute o requerimento de urgência do senador Girão, porque todo mundo quer saber o que o lobista Silvio de Assis tem para dizer, viu? Volto com você. Muito obrigada, Berenice, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Jorge Serrão, tá aí então informação a respeito da CPI das Bets, que teria muito mais a ser investigado, inclusive um suposto pedido a Tronic, Soraya Tronic, que está participando ali, nós já vimos ela em várias imagens da CPI, ela teria pedido 40 milhões de reais para que não convocasse alguns empresários. Então fica a pergunta o porquê, se isso de fato existiu, se esse pedido de fato existiu, o porquê desse pedido, o que esse empresário tem para contar à sociedade brasileira, se isso é ou não de interesse público. Temos que invocar Gilmar Mendes, né? A cleptocracia parece que domina o Brasil completamente. Onde você coloca o dedo hoje, tem atuação sistêmica de corrupção. Nada está resistindo, nada está sobrevivendo e as coisas erradas continuam prosperando. Todo mundo, quando o Congresso Nacional aprovou esse negócio de flexibilizar jogo de azar no Brasil, sabia que isso acabaria gerando problemas sociais graves. As pessoas no Brasil tendem a se endividar e tendem a entrar no esquema de jogatina para achar que ganha dinheiro fácil, não trabalhando. Da mesma forma como muita gente, também milhões de brasileiros, preferem, em vez de trabalhar, receber as bolsas do governo. Tanto que tem 2.800.000 pessoas na fila do Bolsa Família para poder receber a miserinha que escraviza mentalmente o brasileiro. Então, aqui é o país que ainda tem a mentalidade de se ganhar dinheiro fácil. E empresários inescrupulosos, sabendo disso, investiram pesadamente nesse esquema de apostas. Apostas eletrônicas, que todo mundo consegue fazer facilmente utilizando o seu telefone celular, o mínimo acesso à internet, e aí o dinheiro das pessoas acaba sendo drenado pelo vício do jogo, uma das compulsões mais perigosas que existe no mundo. Então, o senador Eduardo Girão, quando colocou essa questão nesse sentido, do perigo do brasileiro se perder na jogatina, colocou muito bem essa questão. Só que aí temos um problema. Qual é a parcela da sociedade brasileira realmente interessada em tratar desse assunto por esse enfoque? Ou será que a maioria prefere fazer sua aposta e ganhar o dinheiro fácil? O Brasil hoje precisa passar por uma grande rediscussão sobre nossos valores. Quais são os valores reais do povo brasileiro? Porque o Congresso Nacional, no fim das contas, ele acaba, quando entra em joguinhos de corrupção e extorsão, refletindo o que é aquele que o elege.